Mas vamos lá, ano passado a gente sentou, fez o planejamento estratégico. Uma das coisas que fazem parte do nosso planejamento estratégico, quando a gente vai decidir o que vai fazer, é olhar o que a gente chama de ponto de vista educativo, né? O ponto de vista educativo é uma ferramenta do EAG PVE. que a gente ensina para os nossos clientes e que a gente usa, porque a gente tem que usar aquilo que a gente ensina. Sim. Então, de uma maneira bem simples, só para o comandante entender, né, como que a gente junta meta, plano de ação, execução, alinhado. Eu não vou focar aqui no aspecto cultura, né, nesse momento, mas pode ser que em algum momento a gente fale disso, né, e como que a gente fez. Então, a gente terminou o ano, a gente fez o nosso PVE. O PVE é uma ferramenta que a gente tem vários campos, né? E aí, entre os campos, a gente determina uma visão de 5 anos, mínima de 5 anos. A gente pode colocar uma visão de 20 anos, 25 anos, se a gente quiser, tá? A gente determinou uma visão de 5 anos de faturamento, de crescimento, esse tipo de coisa. E aí, é lógico, 5 anos acontece muita coisa, você traz para a narrativa de um ano. O que eu vou fazer neste ano? Então, a gente está alinhando o curto prazo com o médio prazo, com o longo prazo. 5 anos já é de médio para longo, né? Então, eu olho para aquilo daqui 5 anos, mas se eu não der esse passo esse ano, não adianta nada. Então, eu preciso de um plano efetivo, né, que faça sentido para que em 5 anos eu alcance esse resultado. E esse resultado, né, estabelece-se uma meta. E essa meta pode ser tanto financeira, né, de faturamento, que eu diria quantitativa, né, quanto de impacto, no nosso caso, né? Então, a gente tem algumas metas quantitativas para 5 anos. Entre as metas que a gente tem quantitativa para 5 anos, a gente estabeleceu lá como meta 50 milhões de reais de faturamento no ano de 2024, e eu acho que a gente vai chegar antes, né? Então, as coisas estão conspirando para a gente chegar antes. A gente estabeleceu como meta... A gente tem uma visão de longo prazo, que é atender 100 mil donos de pequenas e médias empresas. Você vê, hoje a gente está em 2029 donos de empresas que passaram pelos nossos treinamentos. A gente tem uma meta de longo prazo de atender 100 mil donos. Isso está sempre orientando a gente, 100 mil. Não sei se eu vou estar vivo, né, em tempo de ver os 100 mil. Imagino que sim, né? Imagino que vai estar, porque a gente vai ter outros planos, né, Marcelo, para a gente chegar nesse objetivo. Isso. E aí a gente estabelece, né, uma meta financeira, uma meta de impacto, 100 mil empresas transformadas, uma meta financeira, em 5 anos faturar 50 milhões de reais por ano, e a gente estabeleceu uma meta de, ao longo do ano, a gente não fez isso em dezembro, ao longo do ano, numa revisão, a gente estabeleceu o quanto que a gente quer que essa empresa valha se um dia a gente quiser vender ela. Estabelecemos esse valor. Não que a gente vai querer vender a empresa, mas só para a gente entender qual que é o valor do nosso patrimônio. Mas isso a gente fez esse ano, né? No ano passado a gente não fez, a gente foi fazendo ao longo do ano, né? A gente foi tendo esse insight, a gente não terminou o ano com essa meta, mas ao longo do ano a gente colocou de criar uma empresa de avaliação de mercado de 500 milhões de reais. Tá? Então, ao longo do caminho a gente 400? Vai fazendo ajustes, 400 milhões de reais. Né? 400 milhões de reais. Ao longo do ano, a gente foi fazendo ajustes naquilo. Então, direcionou pela visão. Quando a gente direciona pela visão, a gente volta para entender, né, qual é a nossa missão, né, e a gente já tinha feito um trabalho no ano passado de posicionamento e acabar com o caos nas pequenas e médias empresas através de uma equipe autogerenciável, porque o segredo é a equipe. Cara. Se você não tiver uma equipe, sua vida vai ser um caos, você vai ter uma equipe autogerenciável. E a gente tem vários podcasts explicando exatamente o que é uma equipe autogerenciável, mas para falar de uma forma resumida, uma equipe autogerenciável é onde cada um que senta na sua cadeira sabe exatamente o que precisa entregar como resultado individual, em time, no conjunto, né? E cada um tem suas metas, seus planos de ação para executar, e todos executam suas metas e plano de ação, um ajudando o outro, olhando sempre para o todo, né? Então, de uma maneira simplista, eu poderia ficar 1 hora só explicando isso, mas só para a gente não fugir do tema, né, que é o tema nossa retrospectiva. Então, a gente definiu isso, né, a nossa missão é acabar com o caos das pequenas e médias empresas, e aí a gente fez uma revisão dos nossos valores. Então, a gente tinha uma leitura dos valores, a gente fez uma releitura, não que mudou os valores, na verdade, a gente fez só uma releitura dos valores. Sim, né? E a gente renomeou alguns, né? Renomeou alguns, então a gente não tinha um valor que a gente chamava de intensidade, então a gente misturou algumas coisas que era equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E né? esforço discricionário.
e esforço discricionário, que é fazer bem feito pelo simples prazer de fazer bem feito. A gente juntou os dois, deu o nome deles de intensidade. Intensidade para a gente tem intenso em todos os lugares que a gente está. É no trabalho, é em casa, nos nossos relacionamentos, com os nossos filhos, amigos. Intensidade é intensidade na vida inteira. Se tem intensidade em todas as áreas da sua vida, você vai estar em equilíbrio. Se você tem intensidade numa parte e não tem na outra, você não está em equilíbrio. Então, a gente renomeou os valores, né? E aí alguns a gente manteve. Tinha um valor que a gente vivia, mas ele não era um valor escrito, né? Que era integridade. Que era o senso de dono. Integridade e senso de dono. Integridade, né? A gente não tinha escrito senso de dono. Exato, daí a gente escreveu esses dois também, porque antes eles eram valores que já faziam parte da cultura, mas não estava escrito na parede. A gente não dizia que nosso valor é integridade, nosso valor é senso de dono, e a gente botou na parede. E quando a gente bota na parede, isso muda também, né? Traz um outro peso e traz um compromisso, né? E o senso do dono veio também do livro Desculpability, né? Porque ele fala muito do senso de dono, não o senso de dono da empresa só. A gente tem que ter senso de dono no país que a gente vive, né? E então a gente tem que ter senso de dono em tudo. Eu saio na rua, eu tenho que ter senso de dono pela rua que eu tô. Se eu vejo uma parede pichada, eu tenho que ter senso de dono de olhar e falar, cara, essa parede não pode estar pichada, né? Senso de dono é para tudo, né? Então, principalmente esse ano que foi um ano de pandemia, né? O senso de dono, ele está em todos os aspectos, né, de cuidados, de realmente a gente cuidar. Então, a gente renomeou alguns valores aí, deu uma cara para os valores e chegamos nos nossos 7 valores que formam um time foda, né? Então, o gratidão a gente manteve, o autodesenvolvimento e alta performance a gente manteve, integridade, senso de dono, gratidão já falei, né? Compromisso com o sucesso do cliente, legitimidade que a gente manteve, e aí juntando todos eles, eu falei os 7, né? Juntando todos eles, dá o que a gente chama de time f***. Então vamos só contar para a gente ver, né? Vamos botar nos então, dedos. A gente trouxe o intensidade que não tinha, o integridade que não tinha, o senso de dono. Aí a gente manteve o autodesenvolvimento, alta performance, né? A gente manteve o compromisso com o sucesso do cliente. Gratidão e legitimidade. Então, esses 7 valores que a gente entende que são os valores que vão ajudar a gente performar e encontrar resultado. Uma coisa interessante da gente falar isso, Aline, é que quando a gente fala, o valor não é um valor só porque ele é bonito, né? Ele é um valor porque ele tem que ser atrelado ao resultado. Pensa, se você tem integridade é estar inteiro fazendo um negócio, né? Integridade não é uma coisa quebrada, integridade é uma coisa que é inteira, né? Você está inteiro na promessa que você faz para o seu cliente, na entrega que você faz para o seu cliente, na entrega que a gente faz aqui dentro da empresa, isso vai ajudar a trazer resultado. Se eu estou me desenvolvendo, estudando as coisas que ninguém tem coragem de estudar, desenvolvendo técnicas que ninguém tem coragem de desenvolver, aplicando conhecimentos que ninguém aplica, eu vou performar mais do que as outras pessoas, né? Então, o autodesenvolvimento, ele está ligado com o resultado. Né? Intensidade, se eu estou intenso, eu estou ligado com o resultado. Legitimidade, eu tenho legitimidade para sentar nessa cadeira e falar o que eu falo, né? E isso eu falo eu, Marcelo, mas eu falo a Aline, falo qualquer funcionário nosso. Por exemplo, o Blessed, que edita vídeo, se ele tem legitimidade, porque ele domina editar vídeo, porque ele edita os vídeos no prazo, porque ele tem os vídeos com qualidade, porque ele entende a imagem que a nossa marca quer dar, isso também é legitimidade. Né? A pessoa certa no lugar certo é legitimidade. E todos esses valores, eles estão vinculados com o resultado. Não adianta você ter um valor solto e ele não está vinculado com o resultado. Né? A gente veio e olhou e renomeou os valores. E aí a gente definiu as prioridades, que é onde a maioria das pessoas erram. Lógico, a gente tem no nosso PVE vantagem competitiva, energia emocional, estômago, quais são as decisões de estômago que a gente tinha que tomar, a gente tomou algumas, investimentos que tem que fazer. Agora a gente tem outros decisões de estômago que envolvem bastante investimento que a gente tem que fazer, né? E pessoas, né? Enfim, tudo que é decisão que tem que ser feita.